Como é que está o sinal para os irmãos? Olá, meus irmãos, estamos ao vivo, não dando sequência, né? Porque precisamos parar a nossa live. Precisamos parar a nossa live. A primeira, estamos esperando o pastor Alexandre Lourenço entrar. Cadê ali o seu para ver Quando ele entrar, aí vamos começar o debate, né? Vai ser um debate sadio, um debate espiritual, um debate, né? Ele já está aqui. Esperando o nosso companheiro, não sei o que é que está vendo. Não mexe aí. Eu não sei o que é que está vendo, tem que ter muita calma. Isso aqui você tem que cumprir, mesmo que não queira o Salmo 40. Mesmo que não queira, né? Eu não sou muito calmo não, mas tem hora que é preciso, né? Tem hora que é preciso, né? Que a gente não manda na tecnologia, eles que mandam na gente, né? Mas já já estaremos aí e vai ser um prazer, dentro de nossa possibilidade, nossos limites, estar respondendo aos irmãos as perguntas que o nosso interlocutor, pastor Alexandre Lourenço, irá nos fazer. Glória a Deus. Muita gente aqui. Eu vou mudar a posição. Meus queridos irmãos, é o seguinte. Enquanto Alexandre não chega, hoje eu estou com uma paciência até dobrada, sabe por quê? Eu nunca vi tanta paciência, que eu não tenho essa paciência não. Mas eu quero cumprimentar os irmãos que estão entrando aqui na nossa live do Rio Grande do Norte, já tem pessoas, né? Ezequiel Barbosa, o Celino, vendo aqui as coisas como vão acontecer. Jesus é bom. Aguardando. E o nosso Alexandre, Pronto. Nosso Alexandre é mestre nisso aí. Eu não acredito que nós íamos ficar sem esse intercâmbio se eu estou diante de um mestre da tecnologia. Eu poderia dizer que o Instagram está tentando boicotar a gente. Isso. É mesmo. Para quem não sabe, o pastor Alexandre Lourenço ele tem especialização em tecnologia na América, meu irmão. Deus tem abençoado o seu servo e ele tem se prevalecido da sua juventude, é muito jovem ainda, e das oportunidades que Deus tem dado a ele. E ele tem feito cursos na América, que são oportunidades sui generis. Parabéns, pastor Alexandre. Ô, meu amigo, muito obrigado. Estamos aqui nos Estados Unidos da Paraíba. E eu aqui nos Estados Unidos de São Paulo. De São Paulo. Pois é, graças a Deus. A Virgínia entende muito mais de tecnologia do que eu. Entendendo, né? Muito mais. Ela dá um show em mim. Meu Deus, a minha mente... Mas o senhor tem uma mente brilhante. A gente vai deixar o senhor douto na tecnologia ainda, que a gente tem que utilizar ela a nosso favor. É verdade, é verdade. Mas, pastor Alexandre, eu acho que você tem uma carga aí já de perguntas Exatamente. Dentro daquela área, né, que todos nós estamos esperando, né, que é os assuntos relacionados com os últimos instantes que estamos vivendo aqui na Terra, né? Evidentemente, são os grandes sinais, né, que eu quero parafrasear estes sinais com a brevidade da vida de Jesus, né? Exatamente. Então, eu quero deixar o senhor à vontade para o senhor cumprimentar essa turma e também fazer as perguntas devidas e necessárias e dentro do possível, né? A gente vai respondendo, porque você sabe que ninguém é detentor de tudo nesta vida, né? Exatamente, mas São Paulo diz que nós conhecemos em parte e em parte também profetizamos. Esteja à vontade, pastor Alexandre. meus amigos e irmãos, a irmã Virgínia aí que ladeia o nobre pastor Napoleão Falcão, recebam todos a paz do Senhor Jesus.
Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado pela companhia, pela presença. Ontem, Pastor Napoleão, no comecinho da noite, eu e a irmã Virgínia, nós fizemos uma pequena live no meu Instagram, convidando as pessoas para que estivessem conosco ontem, que não foi possível por conta daquela indisponibilidade do sistema do Instagram. Foi percebido que todas as pessoas que estavam no Brasil, usando IPs daqui do Brasil, elas não estavam conseguindo fazer lives em nenhum lugar. Somente quem estava fora do Brasil, na América, na Europa. Então foi uma instabilidade que nós ainda não sabemos dizer ao certo se foi proposital do Facebook, né, que detém o Instagram, que é o proprietário do Instagram e do WhatsApp, ou se foi por um excesso de pessoas se conectando ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas, enfim, ontem nós demos início a esse que nós chamamos de dois dedos de escatologia, que eu acho que combina muito com o senhor. Eu gostei, Que o rapaz, tema ficou bem propício. Parabéns pela criatividade, pastor Alexandre. 2 dedos de escatologia. Muito obrigado, mestre. E aí, as pessoas que já o acompanham, que acompanham nas minhas redes sociais, todas elas estão, assim, de boca aberta com o que está acontecendo no mundo. E nós temos percebido, pastor Napoleão, a irmã Virgínia aí que nos ouve também, todos os irmãos do Brasil, inclusive eu vi aí alguns irmãos que estão fora do Brasil, na América, na Europa, que acompanham o ministério do pastor Napoleão Falcão, perguntas que precisam de respostas. E quando nós olhamos para a Bíblia, quais são as respostas que nós temos pelos acontecimentos que nós temos visto? Então, o nosso intuito aqui nesse bate-papo, onde as pessoas já estão interagindo conosco, e eu já recebi algumas perguntas para fazer o senhor é o mestre, eu digo isso sem nenhuma ressalva, os pastores que estão conectados conosco aí, quase 300 pessoas simultaneamente conosco, não há nenhuma dúvida de que o senhor é considerado hoje a maior autoridade em escatologia no Brasil. Quando o assunto é escatologia bíblica, a primeira referência que nós, pastores, membros de todas as igrejas, denominações, temos na nossa mente é o nome de pastor Napoleão Falcão. Então, obrigado, pastor. Nós queremos ter esse momento, pastor, uma oportunidade para esclarecer para as pessoas acerca do arrebatamento, por exemplo. Nós vamos falar um pouco sobre o arrebatamento, o tema desse card, dessa tarde que nós propomos hoje, para explicar para as pessoas a diferença básica, trivial, entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Haja visto, pastor, nessa minha introdução, o senhor já vai começar a nos responder, que o Apocalipse ele não é um livro de fácil compreensão. Eu ladei o senhor já há algum tempo e ouço sempre o senhor falar que o senhor já debruça em cima desse tema pelo menos há 30 anos. Então, são muitos anos acumulados de estudo, de pesquisa, de mensagens e inspiração que o próprio Deus deu ao seu coração e que a grande maioria das pessoas tem como dúvidas, né? Então, Timão, pedir para você que está conosco agora, tem um aviãozinho aí do lado do comentário, compartilha essa live com seu amigo, com seu irmão, com seu pastor, com algum familiar seu. Convide ele para estar conosco, para que ele possa enviar essas perguntas, para que nós possamos esclarecer. Pastor Napoleão estará aqui de prontidão para poder esclarecer dentro do possível, porque nós temos o limite de 1 hora para tirar essas dúvidas. Então, quanto mais, se cada irmão compartilhar, pelo menos com uma pessoa, nós temos agora 307 pessoas conosco. Nós dobraremos essa quantidade de pessoas e mais pessoas poderão ser alcançadas e terem a mente esclarecida acerca do Apocalipse. Certo, meu pastor? Certíssimo, pastor Alexandre, certíssimo. Então, e vamos deixar o nosso povo bem à vontade também, né? Podem ficar à vontade, manda. Não precisa ficar consternado, não precisa ficar com semblante duro, não. Vamos ficar descontraído, alegre, solto. Exato. E deixar o Espírito Santo trazer a revelação. Exatamente. Aqui é um bate-papo entre amigos. Você que está aí do outro lado, está conosco interagindo, pessoas que seguem o meu perfil, que segue o perfil do pastor Napoleão também. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Eu estou percebendo, pastor, rapidinho, que tem algumas pessoas dizendo que a minha conexão está falhando. O senhor está me ouvindo bem ou está travando? Não, estou lhe ouvindo bem. Bem mesmo. Tá bem. Tá bom.
Então, os irmãos, eu vi um ou dois irmãos dizendo que está travando, então pode ser a sua conexão aí, irmão. Se você tiver um Wi-Fi, que o sinal é mais forte, ou de repente, dependendo da localização que você tiver, infelizmente ele acaba travando mesmo. Tá bom? Então, o nosso tema nessa tarde de hoje, 2 dedos de escatologia, é: qual é a diferença trivial entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus Cristo? Pastor, a primeira pergunta que nós temos é: o que significa arrebatamento? Explique para nós. Queridos e amados irmãos, respondendo a primeira pergunta, aí pelo nosso locutor profissional, pastor Alexandre, né? Sobre Imagina. arrebatamento. Arrebatamento é uma palavra latina, né? Que significa raptare, é tirar com violência, tirar com muita força de um lugar para outro lugar. Esse é o arrebatamento. O arrebatamento, segundo Paulo, dar-se-á no abrir e fechar de olhos, mas na gramática grega atualizada e revisada, não fala mais abrir e fechar, fala abrir e piscar, um pisco. É 3 milésimos do segundo, um átomo do tempo. Peraí, pastor, Então, peraí, para as pessoas poderem entender. O arrebatamento, então, será tão rápido quanto um piscar de olhos, é isso? com um piscar de olhos. Agora você vê, Paulo disse no momento, no abrir e fechar de olhos, na gramática antiga. No momento. Então vamos analisar a palavra momento. Vamos lá. Vamos analisar a palavra momento. A palavra momento, no grego, quer dizer era atômica. Momento, era atômica. Uau. Então nós estamos vivendo a era atômica. Você sabe que existem nações hoje que possuem ogivas nucleares que destroem o planeta Terra 30, 40 vezes em fração de 50 minutos. Então nós estamos diante dessa explosão atômica. E por falar em explosão atômica, Jesus se referiu a isso também, quando Jesus disse: as potências do céu serão abaladas. Eita, é forte, hein? A palavra céus, no original do grego, é kuranon. O kuranon é o derivado do urânio. Tem que ver o radical da palavra. O urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica, né? Eita! Aí São Pedro reverencia o que Jesus falou, dizendo: os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrépito estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, a terra e a obra que nelas existem se desfarão. Então, nós estamos atentos para o grande momento do raptare, do arrebatamento. Porque na escala de valores da escatologia, haverá 7 magníficos propósitos da volta de Cristo. 7 magníficos propósitos. Peraí, pastor. Primeiro, 7 magníficos. Irmão, propósitos. Você está com o seu caderno aí? Isso é uma aula que talvez você não terá uma outra oportunidade. Fica com a sua Bíblia na mão, pega o seu caderno, pega o seu lápis ou sua caneta e anota essas informações, essas referências que são importantíssimas para esclarecer o seu entendimento. Vamos lá, pastor. 7. Diga o primeiro para nós. Primeiro propósito: levantar dos túmulos todos os mortos em Cristo. Uau! São Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, de 13 ao 17, até o 18, que nós não precederemos aos que dormem, nós seremos primeiros. Então, o primeiro propósito do arrebatamento é levantar dos túmulos os mortos em Cristo. Agora, o segundo propósito: transformar e arrebatar os vivos fiéis. Uau! Terceiro propósito: galardoar a igreja no tribunal de Cristo. Levantar do túmulo os mortos, Sim. Transformar e arrebatar os vivos fiéis, galardoar a igreja no tribunal de Cristo. Pastor Napoleão, depois nós podemos fazer, inclusive, uma live, se o senhor assim permitir, para explicar, porque eu percebo que é uma grande dúvida, aproveitando só esse gancho que o senhor está dizendo. Tem muitas pessoas que se confundem quanto à questão do arrebatamento. Quando fala do grande tribunal de Cristo para a igreja que vai ser arrebatada, tem muitas pessoas que acreditam que este é um momento de julgamento para condenação ou para salvação. Perfeitamente não é, porque o tribunal de Cristo é para efeito de galardão. Quer dizer, Exato. os nossos pecados
já foram julgados em um tribunal chamado Calvário, não é? Ótimo. Então, vamos dar sequência. Levantar todos os mortos, transformar e arrebatar os vivos, galardoar os céus fiéis, julgar as nações vivas, que é o julgamento das nações, de Mateus 25, no vale de Josafá. É o julgamento de ovelhas, bodes e irmãos, né? Uau. Então, levantar do túmulo os mortos, transformar e arrebatar os vivos, galardoar os céus fiéis, julgar as nações vivas, livrar a Israel, restabelecer o trono de Davi e estabelecer um governo teocrático em Jerusalém. Agora vamos à pergunta lá do início. O que é arrebatamento? Arrebatamento não é nada mais, nada menos do que um grito que a Bíblia chama de alarido. Subir cá. Lembra lá em Apocalipse 4, quando, depois que João escreve os 7 períodos da igreja, ele ouve uma voz que diz assim: subi cá e mostrar-te-ei a nova Jerusalém. Então, João subiu e viu a cidade santa. Então, o alarido está, eu quero parafrasear nesses termos: subi cá. O toque da trombeta é para a igreja e também para as nações. E a voz do arcanjo é específica. Ela é para Israel. Porque, segundo a história, Miguel torna-se o guarda de Israel com a permissão de Deus. Porque os anjos estão a serviço de Deus. E Miguel não é anjo, ele está em outra escala, ele é arcanjo. Ele é maioral. Peraí, pastor. Explica isso direito para as pessoas. Explica a hierarquia em que Gabriel está para que as pessoas possam entender os acontecimentos. Porque às vezes há essa confusão na escala hierárquica dos anjos. Pois é, existem 4 hostes, né? Anjos, querubins, serafins e o arcanjo. Arcanjo quer dizer superintendente ou maioral de anjos. Então ele galga essa posição de destaque no cenário da angelologia, né? Tremendo. Então, o arrebatamento da igreja dar-se-á repentinamente. Jesus ilustra isso, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, né? Como relâmpago, clareia no Oriente e se mostra até ao Ocidente. Então, é uma fração milimétrica de segundos, é um átomo do tempo, esse arrebatamento. E o fenômeno, o grande fenômeno do arrebatamento, o grande fenômeno, na minha concepção, né? É a ressurreição dos mortos que estão nas concavidades dos mares. Eita, isso é profundo. Pastor, só um minutinho. Deixa eu só lhe interromper um pouquinho. Eu estou percebendo aqui que as pessoas estão perguntando. Vamos novamente ratificar o que é o conceito de arrebatamento e falar quais são os 7 propósitos do arrebatamento. Correto? Me permita interromper o senhor, porque as pessoas estão tendo dúvidas e algumas já estão perguntando se a live vai ficar salva, muito provavelmente deverá ficar salva. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não dá para responder tudo de uma vez. Tem irmãos perguntando sobre pré-tribulação, se nós somos tribulação. Isso vai ser desenrolado com as lives que nós estamos fazendo. Vamos ter aqui umas 100 aulas. Vai ser bênção do céu, crente. Você vai ficar de quarentena, mas vai sair mais crente do que nunca dessa quarentena quando tudo isso passar. Então vamos lá, pastor, para recapitular. O conceito de arrebatamento, só para que as pessoas anotem. O que é o arrebatamento? Arrebatamento é, evidentemente, o âmago da escatologia bíblica, né? É a parte fundamental, é o coração da escatologia bíblica, é o arrebatamento da igreja, que ele precede com a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. São Paulo diz que nós trouxemos o corpo material, mas também trouxemos o espiritual. Trouxemos o de ignomínia, mas trouxemos o de glória. Trouxemos o mortal, mas trouxemos também o imortal. Então, o corpo será transformado nesse pisco de olho, nesse piscar de olho, por ocasião do arrebatamento, do raptare,
da Perfeito. tirada da igreja da terra com a ressurreição, obviamente, dos mortos em Cristo de todas as eras. Vai ser Perfeito. muito interessante, vai ser muito impactuoso. Que Os bênção. mortos que estão nos oceanos pacíficos, os mortos que estão no Oceano Índico, os mortos que morreram em naufrágio estão no Oceano Atlântico, os mortos que morreram em naufrágio estão nos oceanos glacial Ártico e glacial Antártico. Todos estes mortos em Cristo, é bom que se frise bastante isso, eles terão como um diapasão espiritual nos seus ouvidos para distinguir o som do alarido, a chamada de Deus para os ares, para o estabelecimento do tribunal. Será uma coisa extra, é muito diferente da vida em glória. Nós estamos dando uma nomenclatura bíblica ao raptare, ao arrebatamento da igreja. É isso que nos interessa nessa live, nesta tarde. O arrebatamento da igreja. As outras coisas vai devagar, irmãos. Vamos Porque, devagar. presta atenção, isso é um curso de 3 anos. Como é que eu posso falar ele em 1 hora? Exatamente. Os irmãos estão com muita sede aí. Claro. Alguns estão dizendo, deixa o pastor ensinar. Mas espera aí, irmãos, nem todos têm a mesma velocidade de compreensão. Eu estou aqui exatamente para poder auxiliar as pessoas a Nem todos têm a mesma, nem todos têm a mesma velocidade de compreensão. Tem alguns irmãos aí que já entendeu, tem outros irmãos que não. Então eu estou aqui para ajudar a reclassificar, a entender o conceito para as pessoas do que é arrebatamento, né? O que significa o arrebatamento e também nós enumerarmos os 7 propósitos que o senhor havia dito no começo, porque tem algumas pessoas perguntando, pastor, eu quero anotar aqui, quais são os 7 principais propósitos? Pois é, meu filho, e essa live, ela vai ficar salva para as pessoas ir desfrutando, né? Aí na próxima live, a gente vai falar sobre a vida em glória, não sobre o tribunal de... Olha, nós temos aqui 30 assuntos escatológicos. 30. Uau. Então, são 30 lives que vamos fazer, né? Então, vai devagar. Isso é um curso que a gente vai dando devagar. Agora, nós estamos diretamente focando o arrebatamento da igreja, que dar-se-á com a ressurreição de todos os mortos em Cristo. Alguém me perguntou quantas ressurreições existem. Oficialmente tem 2. Oficial. Daniel 12:2. A bem-aventurada ressurreição, que é a primeira. A Bíblia diz bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. E a ressurreição da vergonha e do nojo eterno, que é a segunda ressurreição. Perfeito. A ressurreição das pessoas que em tempo hábil não deram crédito ao evangelho, não foram ávidos do arrebatamento, não fizeram na terra o corpo de Cristo, não eram a igreja militante. Então, para estes, só vai acontecer a segunda ressurreição para eles. Agora, para os crentes salvos, né? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é os que desde agora dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Não vamos falar de anticristo agora, meu irmão. Do anticristo nem milênio, nem pré-tribulacionismo, nem trono branco. O povo é muito apressado. Os irmãos é apressado, nem 4 cavaleiros de Apocalipse. Eu podia dissertar aqui sobre 7 períodos da igreja. 1, 2 e 3 de Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse, o arrebatamento, capítulo 5 de Apocalipse, o livro da redenção e seus 7 selos, capítulo 6, os selos da grande tribulação, com 3 ais, ai, primeiro ai, os selos, segundo ai, trombeta, terceiro ai, as salvas. Poderíamos falar sobre 8 e 9, capítulo 8 e 9 de Apocalipse, que vem sobre as 7 trombetas, capítulo 10, o anjo com o livrinho na mão. O irmão sabe de alguma coisa aí sobre o anjo com o livrinho na mão? Tenham paciência. Capítulo 11, as 2 testemunhas, sabe quem são? Capítulo 12, a mulher e o dragão, sabe quem é a mulher, sabe quem é o dragão? Capítulo 13, a mulher vestida de escarlate, sabe quem é ela?
capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra. Capítulo 14, 144 mil selados. Capítulo 15, 16. Nós temos ali as 7 salvas da ira de Deus. Capítulo 17, sim. A mulher vestida de escarlate. Capítulo 18, as 4 vozes da queda de Babilônia. Capítulo 19, as bodas do Cordeiro e a batalha de Armagedon. Capítulo 20, o milênio de Jesus, o milênio da terra, o milênio de Israel. Capítulo 21, o trono branco, o juízo final. Capítulo 22, as 7 glórias matinais de Jerusalém. Mas vamos Uau! devagar, irmão. Não pode, senão vira uma Ah, salada, você não entende. Voltamos para o arrebatamento da igreja. aê, pastor, é isso Vamos aí. dar ênfase Porque no o arrebatamento, minha pessoal gente. Qual a começa, diferença do arrebatamento e o raptar? o pessoal começa a fazer pergunta, eles querem aprender tudo de uma vez só. Vocês É, viram aí no Responde. livro do Apocalipse, ele é porção, por assunto e é complexo e tem que ser discorrido com perfeito. calma. Por Com isso que as calma. pessoas não entendem. Ó, qual a diferença entre o arrebatamento e o raptare? Raptare ela é uma palavra latina, ela não é grega e nem hebraica, que significa tirar com força de um lugar para o outro lugar. Então, o Perfeito. arrebatamento da igreja dar-se-á nessa proporcionalidade. O arrebatamento é o raptar, então. É o raptare, o arrebatamento é o próprio raptare. Que as pessoas estão Uau! Que as confundindo. pessoas estão confundindo. Raptare com arrebatamento é a mesma coisa. Porque raptare é tirar com força de um lugar para outro. E é justamente isso que Jesus vai fazer. Tirar com rapidez a sua igreja da terra, né, dando cabo à ressurreição dos mortos em Cristo. Isso vai ser uma coisa fantástica, maravilhosa. Somente os salvos sabem, conhecem este segredo e participam desse mistério. Só os salvos. Você não vê em nenhum lugar do mundo. Já tem alguém perguntando sobre pré-tribulacionismo. Tem calma, irmão. É para outra aula. Tem muita Se quiser, gente. vai ter que acompanhar as outras. Até porque você já está Porque falando sobre o pré-tribulacionismo. esses conhecimentos saltitantes não levam a nada. É como briga de galo. É como briga de Exatamente, galo, pastor. entendeu? Então tem que ser responsivo, devagar, pedagogicamente didático, um após outro. Porque na escatologia é muito engraçado. Na escatologia é o seguinte: um acontecimento vai dando lugar a um outro acontecimento. Ela não é estática. A escatologia ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Eu aprendi isso em 1969, quando estava ouvindo pela primeira vez falar de escatologia o pastor João de Oliveira, né? João de Oliveira foi um dos homens muito santos da igreja, que ele foi arrebatado 26 horas fora do corpo. Uau! 26 horas fora do corpo. Ele dava aula também no Pindamonhangaba. Então, meus irmãos, a gente tem que ir devagar, devagar. A escatologia, Exatamente. ela é dinâmica. Uma coisa vai acontecendo depois da outra. Guerras, rumores de guerras, terremoto, nação contra nação, desagregação dos valores familiares, pestilência, fome. Uma coisa vai dando lugar à outra. Então, você não pode Exatamente, misturar pastor. tudo, senão confunde a mente das pessoas. Estão E é perguntando exatamente aqui por isso, se é o exatamente por isso, arrebatamento não é para a gente justamente próximo para aqueles que assunto. acreditam na doutrina pré-tribulacionista. Sim, o arrebatamento da igreja é justamente isso, para os pré-tribulacionistas. O rapto O rapto da igreja, né? é para os pré-tribulacionistas. Sim, porque nós não precederemos aos que dormem. Então, nós somos pré em tudo. Na minha compreensão, na minha senda doutrinária, como está escrito em Apocalipse 2:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, não na hora da tentação, mas da hora da tentação. Então, Jesus vai guardar a sua igreja da hora da tentação, que aponta direcionalmente para a grande tribulação. Olha lá, com abertura de selos, com toque de trombetas, com derramamento de salvas, de saraivas, de pragas e penitentes na terra. Deus nos Pastor, guarde, ele não vai deixar sua noiva numa situação dessa. O que nós estamos vivendo hoje é o chamado princípio de dores, é isso que está norteando, né? Princípio de dores.
princípio de dores que nós estamos vivendo agora. Então, a qualquer momento, dentro do princípio de dores, vai acontecer o raptare, o arrebatamento da igreja. Jesus mesmo disse, né, olha, quando estas coisas, essas confluências dos sinais, começarem a acontecer, aí vem a palavra antropologia, que é o estudo do homem. Né? Estudo do homem. Estudo do que olha para cima. Então, você nunca vai ver um porco vivo olhando para cima. Só quem olha para cima é o homem. Então, Jesus, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós não estamos aqui vivendo uma utopia doutrinária. Nós cremos na realidade sumária que nós estamos nos meandros do arrebatamento da igreja. Com essas dores parturientes que estão acontecendo agora, com esses flagelos que estão acontecendo agora, né? Com essas pragas disseminadas na terra. Né? Isso são princípios de dores. A gestante está sentindo as últimas contrações proféticas para que o menino nasça, que é Jesus Cristo. Né? Toda a igreja, e como eu perdi o fio da meada ainda agora, ninguém na história da humanidade sabe disso. Você perguntar isso a um católico romano, ele não sabe o que é isso. Você perguntar isso a um kardecista, ele não sabe o que é isso. Você perguntar isso a um testemunho de Jeová, ele não sabe o que é isso. Você perguntar isso a um unitarista, a um mormonista, a um deísta, a um baísta, a um confessionista, a um teosofista, a nenhum desses istas, nenhum sabe. Só quem sabe sobre arrebatamento da igreja é a igreja do Senhor Jesus. Os crentes salvos. Perfeito, pastor. Porque nós estamos aqui para 2 propósitos singulares. São 2 propósitos. Nós não estamos aqui para 3 propósitos, para 4 propósitos, para 5 propósitos, para 1 propósito. Não, nós estamos para 2 propósitos. Ele está incrustado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, que é servir a Deus, e o segundo, versículo 10, esperar do céu seu Filho Jesus. Então, servir, nós estamos servindo. E agora, esperando Jesus voltar a qualquer momento. Não vai nosso posicionamento aqui para discutir se fulano é o anticristo, se ciclano... Tudo são coisas especulativas. E quando acontecem esses sinais na Terra, há muita especulação na área da escatologia. Cada um que diz uma coisa. Exatamente. Pastor, calma, pastor, calma. É. Senão o senhor vai soltar tudo de uma vez. Vou falar. Calma, pastor, calma. Eu sei que o senhor é um mestre no assunto. O senhor é mestre, mas calma, porque as informações elas têm que ser passadas exatamente com um pouco de calma, de compasso, para que as pessoas possam conseguir entender. Algumas pessoas, como eu disse, têm uma velocidade de entendimento diferente das outras. Isso é mais... Então, é assim, nós iremos já fazer outras lives, sem dúvida nenhuma, e nós vamos pegar os temas a serem dissecados, que as pessoas possam entender. Como o senhor mesmo disse, brilhante possível alguém aprender tudo em 1 hora. Só escatologia, só a doutrina da escatologia, é um curso no mínimo de 3 anos, 3, 4 anos. E o senhor já debruça em cima desse assunto há 30 anos, no mínimo. Fora os 52 anos de pastorado. Então, as pessoas estão fazendo perguntas, algumas estão dizendo, olha, deixa o pastor falar, tira os comentários. A gente pede o consenso dos irmãos, para que os irmãos possam compreender que isso aqui é uma aula, é uma explicação para que você entenda o que é o arrebatamento. Então, o nosso pastor Napoleão... Você sabe que há uma confusão, pastor Alexandre, aí, entre a vinda de Jesus e o arrebatamento. São completamente distintos, né? Arrebatamento é uma coisa. A vida de Jesus é outra coisa. Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer. Esse tem sido o X da questão e tem sido assim o motivo desta live hoje à tarde. As pessoas estão perguntando. Aqui, pastor Alexandre, no meu celular, pedindo para ele responder sobre a questão de o senhor nos destinou para o dia da sua ira? Sim ou não, pastor Napoleão? Não, nós não fomos destinados para a ira, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está completamente livre do dia mau. Do dia mau. Deus não destinou para ele, mas para a aquisição do livramento.
Então a igreja do Senhor não entra nisso. Pô, quem quiser ficar para a grande tribulação, pode Então o ficar. arrebatamento é antes. Mas o Da arrebatamento grande é tribulação. muito antes da grande tribulação. A grande tribulação ela vai começar após o arrebatamento da igreja. A grande tribulação Perfeito. seria a ira. A grande tribulação é o dia da ira de Deus. E para isso, Sofonias destina para esse dia 11 ais. Sim. 11 ais que cairão na terra. Na grande tribulação, a igreja não vai passar por essas, inferir dentro desses 11 ais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Nem sou médico, nem sou Pastor, pós, sou pré. perfeito. Me permite só fazer uma colocação? O senhor citou o texto de Apocalipse 3:10. O senhor é um defensor de que a igreja ela é pré-tribulacionista. Isso. Perfeito? É. O senhor fez uma análise muito bem ponderada. Peço para que os irmãos que tiverem Bíblia na mão, abra a sua Bíblia em Apocalipse 3:10, para você entender por que é que o pastor Napoleão defende que a igreja ela é pré-tribulacionista. O texto diz assim, ó, vou ler aqui para os irmãos. Porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. O da hora aqui no grego é eptou, tirar para fora, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, a grande tribulação, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, irmãos, entenda uma coisa. Isso eu aprendi com o pastor Napoleão e estou tentando fazer com um pouco mais de calma para que os irmãos entendam. O segredo desse versículo aqui está na onde está escrito: também te guardarei da hora e não na hora. Isso aí. Se fosse na hora, seria durante o período da grande tribulação. Como o texto está dizendo, da é uma preposição de antes. Nós vamos ser tirados antes do início da grande tribulação. É isso, pastor Napoleão? É outro versículo que estão usando muito, e eu aplico isso também para o escape da grande tribulação, que é Isaías 20, 26 ou é 26 e 20? 26, 20. Diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti por um momento, até que passe a ira. Então, a grande tribulação são 7 anos de falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de dureza, de pragas, de guerras, de distúrbios, de conflitos, né? Então será muito triste. Não existe adjetivologia capaz para você absorver, expor, externar os terríveis sofrimentos da grande tribulação. Então a igreja do Senhor ela será arrebatada antes da grande tribulação. Antes. Uau, eu te guardarei, não na hora, mas da hora da tentação. Então, os irmãos em Cristo, fiquem firmes nessa esperança. Você não vai ser destinado para a ira de Deus, não. Outra coisa, no tribunal, que depois a gente vai falar sobre isso, não vai ser julgado os nossos pecados, os nossos trabalhos. Nossos pecados já foram julgados num tribunal chamado Calvário. Mesmo sendo a nossa salvação ainda incompleta, porque a salvação ela tem 3 tempos: salvo da pena, salvo do poder, salvo do corpo. Nós somos salvos da pena do pecado, fomos salvos do poder do pecado, da eficiência do sangue, e seremos salvos do corpo do pecado. Então, perfeito. Quando a Bíblia diz, eis que vos digo um mistério. Essa palavra mistério, no grego, ela é muo, boca fechada. Quando o Senhor fala em mistério, no segredo, é se referindo que nem todos dormiremos, mas seremos transformados e arrebatados, e os mortos ressuscitarão. Essa questão de segredo se aplica justamente para o arrebatamento da igreja, para o raptar da igreja. Esse segredo é um grande mistério, né? É um grande mistério. A mente humana não pode alcançar. Por isso que é mistério. Não. A mente humana não pode alcançar. E você já pensou o desfecho, irmão? O desfecho do raptar da igreja, do arrebatamento da igreja? Meu Deus! Todas as nações da terra, são 198 nações. Em muitos lugares tem salvos. E aqueles que estão viajando de avião também. Pilotos, comandantes de avião e subcomandantes de avião que são salvos. Né? Faz o programa de voo,
para chegar no lugar. Chega naquele lugar, não tem ninguém para desligar o piloto automático e pousar o avião, porque houve um arrebatamento. Uma fileira de 6 poltronas, 2 ficaram vazias, 3 ficaram vazias. Vai ser uma coisa insuportável, Meu Deus. estarrecedora, nefasta, nunca vista na história da humanidade. A Bíblia diz que é um dia de alarido, um dia de treva, de densas trevas. A Bíblia diz que ali clamará inutilmente o homem poderoso. Eles andarão às apalpadelas porque pecaram contra o Senhor. Você já pensou que a terra aquecida 7 vezes mais? Jesus. Se um Para calor de se, 40 graus é insuportável. é insuportável. Para se cumprir o que está escrito lá em Zacarias, onde ele diz que os olhos dos homens naqueles dias apodrecerão em volta da sua órbita. Então haverá uma decomposição lenta dos órgãos das pessoas. Cai o nariz, Uau. cai a orelha, cai a língua, cai um dos dedos, vai se decompor, dado o grande calor da terra. E a Bíblia diz que neste período, isso aí que é interessante observar, a morte terá férias de 5 meses. Porque esse dia é Peraí, chamado... pastor, peraí. Nesse período, onde a terra vai ser aquecida 7 vezes, partes do corpo de um ser humano vai se deteriorar. Isso significa que as pessoas procurarão a morte e elas não encontrarão. A morte para eles é um acalanto, a morte para eles é um bem-estar. Mas a Bíblia diz que haverá ânsia, quer dizer, vontade de morrer e não morre. E por isso que eles clamam aos montes e rochedos, dizendo, cai sobre nós e esconde-nos da ira daquele que está assentado sobre o trono. Então vai ser muito deplorável esse grande dia. Sobre Jesus, a Bíblia diz, era impossível que ele ficasse retido pelas ânsias da morte. Coisa linda, era impossível. Ele deu-se. E ele mesmo disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Então, nenhum vulto da história, da modernidade, os vultos históricos do passado, os grandes sábios da Grécia, os grandes tecnocratas americanos, nenhum homem na história da humanidade teve a ousadia de dizer, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Só Jesus Cristo. Então, vale a pena servir a Deus, é servir a Deus com categoria, com precisão, com distinção, com realidade. Nós não estamos vivendo uma quiçá, uma talvez, uma porventura, casualmente, não. Nós sabemos de onde viemos, sabemos aonde estamos e sabemos para onde estamos indo. Essas 3 palavras do futuro, só o salvo pode responder. De onde ele veio? Aonde ele está? Para onde ele vai? Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta, pastor Napoleão. Sim, olha, nesse viés que o arrebatamento... Só um momentinho. Nesse viés que o arrebatamento será antes da grande tribulação, como nós só temos 10 minutos para terminar e fazer as considerações finais, o pessoal está me perguntando aqui, eu gostaria que o senhor falasse, uma vez que o arrebatamento é antes da grande tribulação, quando acontecerá a vinda de Cristo na parousia, ou seja, a sua presença que todo olho verá. Porque se o arrebatamento é em secreto, a segunda vinda todo olho vai ver. E ele pisará os pés dos montes da oliveira. Então, que tempo vai acontecer o arrebatamento e em que tempo vai haver a vinda de Cristo? E o que é que existe no meio? Seria a grande tribulação? Tem como o senhor nos esclarecer isso melhor? Pois é, a grande tribulação vai acontecer justamente pós-arrebatamento da igreja. Surge um déspota mundial para acalentar a sorte dos homens. Há uma paz fictícia de 3 anos e meio. E após isso, diz a Bíblia que o pacto, a aliança será rompida em Jerusalém. Porque aquele que estava sentado no trono de Deus, querendo ser Deus e parecendo com Deus, agora ele blasfema contra Deus. E quando ele blasfemar contra Deus, a Bíblia diz, ouviu-se vozes de blasfêmia que provinha da ponta, do poder.
quando ele blasfemar, aí judeus fiéis, remanescentes, vão dizer, você não é o nosso Messias, você nos enganou. Mas nessas alturas, Israel estará perdido, porque os exércitos estarão prontos para o ataque, estarão cercados, porque a Bíblia mesmo diz que Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis para o queixo. 6 é o número do homem, 666, besta, dragão e falso profeta. E aí, quando o remanescente fiel vão clamar pelo Messias, aí Jesus vai descer em glória depois das bodas do Cordeiro. Jesus ouve esse clamor nas bodas, que já houve no tribunal, a igreja já foi glorificada e galardoada, entra nas bodas do Cordeiro cantando o hino da vitória, participa daquela grande mesa com Jesus, e ele vai dizer, tive muito desejo de cear convosco esta ceia, isso vai ser para lições futuras, e depois os judeus clamam, Jesus escuta, desce com a igreja em glória. Agora é a parousia. Jesus vem em glória, aí é que a Bíblia diz, e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Por isso que eu enfaticamente eu digo assim, Jesus virá uma vez, só uma, mas as fases da sua vida são duas. Uma vez, as fases são duas. Qual é a primeira fase? É o que nós estamos tratando agora. Arrebatamento. Rápido, que consiste na ressurreição dos mortos e na transformação dos vivos. Rápido. Segunda fase, vinda em glória, depois do bema, do tribunal, e depois das bodas do Cordeiro. Perfeito. Então o arrebatamento é para a igreja e a segunda volta de Cristo é com a igreja. Com a igreja em glória. Maravilha. Bênção do céu. Vai ser lindo, já pensou? A Jerusalém celeste clareando a terrestre. Bênção do céu, hein? A Bíblia diz que as nações andarão na sua luz. E que naqueles dias 7 mulheres seguram na orla do vestido de um judeu e diz, leva-nos a Jerusalém e tira o nosso opróbrio. Quer dizer, as leis sairá de Sião. Perfeito. Pastor, eu acho que nós temos pouquíssimo tempo para terminar. O senhor vê que a gente entra em flow, né? Que é um estado de concentração tão pleno. O senhor tem tanto conhecimento que 1 hora já está terminando. Então, isso significa que nós vamos ter que fazer mais lives. Para o povo poder entender. Vai ser uma grande bênção. Se o senhor topar, amanhã às 4 horas de novo. Bênção do céu. Então, aí gente, já tá, tinha gente perguntando. Aí amanhã vamos falar sobre a vida em glória. Esse desfecho vai ser lindo. Glória a Deus. Então o pessoal já estava perguntando, quando vai ser a próxima live? Amanhã, 16 horas. Está marcado, você já tem um encontro. Vamos ter 30 aulas, pastor Alexandre. 30 aulas. Bênção. Até as calamidades passarem. Vai ser bênção. Pastor, a última pergunta, para nós encerrarmos e fazermos as considerações. Uma pergunta que chegou aqui. Em qual época da igreja nós estamos vivendo? A última pergunta sobre o assunto. Estamos vivendo as últimas contrações. São 7, eu sou dispensacionalista, né? Então, as dispensações são 7. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Então, nós estamos na penúltima dispensação de Deus com os homens, na pregação do evangelho da graça. Essa dispensação está se findando, porque Jesus disse, olhai para a figueira e para todas as árvores. Olhai para Israel e olhai também para todas as nações. Quando seus ramos estão brotando, sabeis que o verão está próximo. Aí ele diz, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a figueira, nós temos, historicamente falando, que a figueira já brotou. Ela brotou no dia 14 de maio de 48, quando Israel foi declarado nação soberana. Sua independência Inclusive, pastor, a declaração da independência do Estado de Israel foi feita por um brasileiro. Sim, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, ele era o presidente, né, o secretário-geral da ONU, e foi ele quem outorgou isso. E eu penso que Israel, ele tá chegando o nosso tempo já, né? E você sabe que tem uma ligação muito íntima com o Brasil. Antes do brotar oficial de 48, os judeus já vieram, já veio antes, né? Pelo general Allenby, trazendo os judeus da Turquia para Israel, antes da figueira brotar oficialmente. Allenby trouxe a primeira leva. Aí Isaías disse, quem são estes que vêm como pombas e como nuvens, olhando pela janela? Quer dizer, a aparição do avião, pela primeira vez.
o avião trazendo as pessoas da Turquia para Israel. Aí quando ele vai, a Eita, isso fogueira é brota forte, hein? oficialmente. Aleluia. Ô, Convido o glória. povo Tá para pegando aí, amanhã, gente? 16 Você horas. que é o nosso locutor oficial, convida o povo para amanhã. Gente, passa muito rápido. Nós temos acho que 2 ou 3 minutos para encerrar a live. É o Vai limite encerrar. que o Instagram estabelece. Muito obrigado. Amanhã, 16 horas, compartilha com seus Faz uma amigos, com oração, seus Deus irmãos. abençoe. Nós vamos divulgar o card. Assim, Amanhã, em 16 horas, nós Jesus. vamos dar continuidade no assunto, respondendo perguntas. Mande no É? direct do Pastor Napoleão, no meu direct, suas perguntas. Nós vamos estruturar essas perguntas para que elas possam ser respondidas Amém. à medida do Amém. possível. Pastor Napoleão, por enquanto, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Oremos, da irmã Deus Virgínia. oremos, Uma Senhor alegria. Deus e Suas Pai. considerações. Obrigado, Senhor Jesus, por esta live. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Alexandre, minha esposa. Obrigado. Toma nas tuas mãos que isso sirva de edificação espiritual para teu povo, de consolação Glória para a os Deus. corações. Guarda todos nós em segurança Amém. e livra o Brasil desta Amém, peste, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Você que está Tem pedindo certeza. Encerrar e ir para irmã ação. Virgínia,